de Deus, então realmente ele estava ali, naquele momento, na hora certa, para fazer tudo ficar diferente. A comida está envenenada, mas ele colocou ali algo dentro que não matou os profetas, os homens que estavam ali. Então foram todos saciados, comeram e foram abençoados. Naquela época havia muita fé. Naquela época havia muitos homens diferentes, como na época de hoje. Hoje também há homens de Deus, mas não como antes. Antes é um tempo diferente como os tempos de hoje. Os tempos de hoje oferece muito entretenimentos, muitas coisas boas e também coisas ruins se você não vigiar, não tomar cuidado. É tempos diferentes? É, mas o tempo de Deus, ele é um só. Continua sendo o mesmo, desde o princípio. E quando ele fala que ele quer salvar o teu povo, que ele quer ajudar a gente, temos que perseverar nesse evangelho. Jesus já venceu o diabo. Jesus, ele foi até o fim e ele venceu. Agora é a nossa chance. Primeiramente, queria agradecer a Deus por mais um domingo, mais um final de semana, onde Deus ele fala aos corações daquele que o procura, daquele que ama, daquele que precisa e daquele que necessita. Todos nós precisamos de Deus, precisamos de Jesus, precisamos daquele que fez tudo por nós, desde a cruz do Calvário até os tempos de hoje. Mas como assim, Dudu, os tempos de hoje? Em espírito e verdade, ele está habitando. Ele está nos mostrando a importância de permanecer nesse evangelho. Evangelho de paz, evangelho de renúncias, evangelho de amor, evangelho de renovações e evangelho de restauração. Todo o poder de Deus é manifestado, principalmente quando há renúncias. E quando você busca o Senhor, quanto muitos têm buscado no passado, as pessoas ainda buscam nos tempos de hoje. Acreditar em Jesus, acreditar em Deus, são escolhas. Eu tenho a minha escolha. E você também. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Quero trazer aqui apenas 3 versículos da palavra de Jesus, onde ele falou os meus corações e pode falar o seu também. Porque toda vez que abrimos a palavra de Deus, há um poder de Deus sendo manifestado. Há um culto começando no meu lar, na minha casa e onde eu estou anunciando. A palavra de Deus é revestimento. E quanto você mais fala de Deus, quanto mais você lê o Evangelho, quanto mais você prega o Evangelho, quanto mais você vive do Evangelho, a sua vida está sendo revestida por Jesus. Ele está te abençoando, está te fazendo um homem de Deus e verdadeiro ainda. Acredita nisso? Pode acreditar. Ser verdadeiro nos tempos de hoje, de 2025, é para poucos, não é para muitos não, porque a maioria se vendem por preço de banana. Tô falando? A experiência, a gente às vezes já até viveu isso. Muitos falam: "Não, isso não acontece comigo". Não vigia para você ver se você não é mais um sendo vendido também, negando até Cristo. O negócio é 1000 graus, mano. Como as pessoas falam assim no passado e falam nos tempos de hoje. O barato é louco e o processo é lento. É o português de muitos. É lento mesmo e é louco também. Tem que ser vigilante. Tem que ser vigilante, porque Deus ele fala aos corações e quando ele fala, é sempre para nos trazer paz, segurança, amor e viver esse evangelho com honestidade. Chance, oportunidade que você tem. Glória a Deus, aleluia, amém. Livro de Mateus, capítulo 4, versículo 1, depois versículo 8 e depois versículo 10, parte B e versículo 11. Apenas alguns versículos da palavra de Jesus, porque ele fala aos corações.
E é uma alegria, é uma felicidade trazer essa mensagem num domingo de manhã, ensolarado. Como é que está lá fora? Calor. Chegou o calor, galera. Então, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Quarenta dias, 40 noites, num deserto, sem comer, sem beber. Uma provação que Jesus tem passado ali e ser tentado, porque o diabo iria oferecer muita coisa. Não importava o que. Ele iria oferecer para tentar. O diabo não tem como ele ter acordo com Jesus, porque Jesus, ele é do bem. Jesus é o Filho de Deus. Jesus, homem de princípios. Aqui, ele era homem, ele veio em carne. Então, é o Filho de Deus que veio a esse mundo com princípio e propósito. Ele venceria, não importava as barreiras. Aqui só foi uma experiência que ele teve com o diabo, cara a cara. Apesar de experiência com o diabo, ele teve várias. Quantas vezes ele expulsou o diabo, o demônio? Quantas vezes ele curou as pessoas? Quantas vezes o diabo tentou parar Jesus e nunca conseguiu? Por isso que eu falo hoje, em espírito e verdade, ele está habitando, ele está transformando, ele está abençoando, ele está ajudando eu, ajudando você e muita gente que precisa, que necessita, porque a verdade da palavra de Deus é única, é restauradora também. Amém. E no versículo 8 fala assim: depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas e disse: eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. E Jesus respondeu: vá embora, Satanás. As escrituras sagradas afirmam: adore o Senhor, o seu Deus, e sirva somente a ele. Para vocês verem como o diabo ele é astuto. Ele tenta enganar as pessoas com valores, ele tenta enganar as pessoas dando as coisas. Nem tudo que você ganha é abençoado. Pelo menos eu vejo por esse lado. Se você olhar os tempos de hoje, quantas pessoas no Brasil, vou falar um pouco do Brasil, anda ganhando comida, bolo, presentes, envenenado e anda morrendo. Tem pessoas que não dá para confiar. E quem podemos confiar nesse mundo? Nos tempos de hoje, eu vi isso na televisão, eu achei até um absurdo. Para vocês verem que nem todo presente cai do céu, nem todo presente que vem do céu é sagrado. O próprio diabo, ele veio do céu, ele caiu do céu e caiu aqui na terra. Ele nunca foi sagrado, mas ele teve que cair para ele reinar em algum lugar. Ele queria reinar lá em cima, mas Deus falou: aqui você não vai reinar não. Aqui quem manda é Deus. E o diabo queria ter o mesmo poder que Deus tinha. Então Deus deu para ele a terra para ele reinar. É o que ele faz com as pessoas, controla as pessoas, ele é astuto, usa as pessoas de marionete e tenta enganar as pessoas. E às vezes, e muitas das vezes, isso acontece muito. As pessoas dão brecha e o diabo entra, trabalha na vida das pessoas e comete essas loucuras que a gente vê na televisão. Pessoas envenenando comida para matar pessoas. E você acha que são pessoas que umas não conhecem as outras? Você vai ver, são amigos, são familiares. Para vocês verem como está o esfriamento humano. Pessoas se vendem por valores. Pessoas envenenam as pessoas. Por quê? Por quais motivos? Tem gente que não tem mais alegria no coração, a paz e a felicidade. Quer prejudicar alguém. E quem que gosta de prejudicar alguém? O diabo, que vem para matar, roubar e destruir. E aqui vemos que Jesus, ele fala: vá embora, Satanás. As escrituras sagradas afirmam:
Adore o Senhor, o seu Deus, e sirva somente a Ele. Aqui o diabo ofereceu coisas, valores, mas ele não iria confundir a mente de Jesus. Não iria, porque Jesus ele já tinha princípio e propósito. Não precisaria ele aceitar isso. Nada convenceria Jesus. Quando se tem princípios, quando se tem propósito, não importa o que, e não importa nem a situação que você está passando, você não vai se vender, porque você já tem o princípio e o propósito e no que você acredita. Jó acreditou em Deus. Não importava o que ele passava ou ele passaria. Ele perdeu tudo. Perdeu a sua casa, perdeu seus filhos, perdeu os seus bens, mas não perdeu a vida. Ali foi uma prova difícil, porque ele amava o que ele tinha, os filhos, que era muito valoroso, e realmente ele perseverou até o fim, ele confiou em Deus, por mais que a mulher amaldiçoou ele, ela mesmo disse, amaldiçoe o seu Deus e morre, e ele falava, você não sabe o que você está falando, mulher. E tem muita gente aí que, às vezes, passa por provações, acaba também amaldiçoando Deus, jogando na cara do marido, da esposa. Fazem isso porque estão perturbados. Não só perturbados, estão também descontrolados. E o diabo, muitas vezes, já está habitando pelo desespero. O desespero toma conta da pessoa. Por isso que Jesus fala, João 14,6. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Uma vida melhor e uma vida na presença de Deus, sadia, uma vida onde você vai entender e compreender o que é bom e o que é ruim. Nem tudo que você ganha é presente de Deus. Nem tudo vem do céu, como tenho falado. Às vezes as pessoas dão as coisas por interesse, dão uma coisa, mas quer receber a outra. Quando é amor, é amor. Quando não é, tem que tomar cuidado. E aqui o próprio Jesus ele fala, adore somente o Senhor Deus e sirva. Servir um só Deus. Qual é o Deus que Jesus aqui está falando? O Deus único. Se ele é o Filho, existe um Pai. Temos dois pais. O Pai aqui na terra e o Pai celestial. Todo mundo tem dois pais. O Pai na terra e o Pai celestial. Então vemos que aqui Jesus ele vence essa batalha. Jesus cansado, com sede, com fome, ele vence porque ele tinha propósito. Desde quando ele nasceu, ele já tinha esse propósito de fazer algo por nós. Morrer na cruz do Calvário por nós. Formar discípulo, formar apóstolo, para eles ensinar as pessoas, e depois formar nós mensageiros de Deus. Então tudo é um evangelho de Jesus desde o princípio, desde quando ele veio a esse mundo como o primeiro missionário na face da terra. Então ele já formou apóstolos, discípulos, profetas, e hoje nós, mensageiros do evangelho, para trazer essa mensagem da palavra de Deus. E no finalzinho aqui no 11 falou assim, versículo 11. Então o diabo foi embora e vieram anjos e cuidaram de Jesus. Ele passou pelas provações, ele passou pelas lutas, ele venceu o diabo, ele venceu a fome, ele venceu tudo que o diabo estava oferecendo a ele. Jesus ele venceu porque ele não era materialista. Quando não somos materialistas, vencemos qualquer barreira, não se vendemos por nada. Ter caráter, ter honra nos tempos de hoje é muito difícil. É muito difícil porque os valores para as pessoas já estão acima de tudo. Vemos que quando nascemos, somos de um jeito. Crescemos, aprendemos, vivemos. Por que muitos trocam valores? Porque muitos se vendem? Porque muitos estão dando brecha para o diabo. É uma verdade, uma realidade. Do pó viremos, do pó retornaremos. Tudo vai ficar aqui. Que você ganha, que você conquista, você usufrui, porque é o seu mérito. Deus te abençoou, você conquistou, você trabalhou, você ganhou. Então, realmente, foi suado, foi. Não é pecado usufruir do que você ganha. Pecado é você se vender. Pecado é você querer comprar os outros. Pecado é você roubar, pecado é você adulterar, pecado é você cobiçar, pecado é você trair. Pecado é fazer mal para as pessoas. Pecado é fazer fofoca, intrigas. Isso é o maior pecado. Agora, usufruir que você conquistou, você comprou, você ganhou, às vezes é um presente
de amor mesmo, que a pessoa dão por amor ao próximo, sim. E nem sempre tudo que vem do céu é sagrado. Como eu tenho falado sempre, tem que ser vigilante e tomar cuidado para não sair comendo qualquer coisa, igual aconteceu isso no Brasil. Tomar cuidado, mano, porque nem sabe a intenção de cada um. O próprio Jesus, ele fala, vigiai o tempo todo, vigiai, orai. E orar na hora de ganhar alguma coisa também, para Deus abençoar, para Deus tirar aquela coisa ruim dali. Eu não sei se você já leu uma mensagem da palavra de Deus, onde ali os homens, os servos de Deus, estavam fazendo comida e realmente foram apanhar ervas, era ervas envenenadas, porque ele não tinha conhecimento do que estava pegando para comer. E tinha ali um profeta chamado Eliseu. Tudo ele fazia em nome de Deus. Então realmente ele estava ali, naquele momento, na hora certa, para fazer tudo ficar diferente. A comida está envenenada, mas ele colocou ali algo dentro que não matou os profetas, os homens que estavam ali. Então foram todos saciados, comeram e foram abençoados. Naquela época havia muita fé. Naquela época havia muitos homens diferentes, como na época de hoje. Hoje também há homens de Deus, mas não como antes. Antes é um tempo diferente como os tempos de hoje. Os tempos de hoje oferecem muito entretenimentos, muitas coisas boas e também coisas ruins se você não vigiar, não tomar cuidado. É tempos diferentes? É, mas o tempo de Deus, ele é um só. Continua sendo o mesmo, desde o princípio. E quando ele fala que ele quer salvar o teu povo, que ele quer ajudar a gente, temos que perseverar nesse evangelho. Jesus já venceu o diabo. Jesus, ele foi até o fim e ele venceu. Agora é a nossa chance de ir também até o fim, porque aqui, essa terra é uma terra passageira, onde teremos momentos bons, momentos ruins, e um dia voltaremos do pó. Do pó viremos, do pó retornaremos. E que Deus abençoe essa vida, que essa mensagem sirva para você de reflexão. Momento, estamos juntos nessa, é um momento para você ser um homem de Deus, um mensageiro do Evangelho. E bom final de semana a todos vocês. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá e vai acontecer, porque tudo está escrito na poderosa palavra de Deus. E que Deus abençoe a todos. Amém. Bom domingo a todos. Poderia estar um pouco até mais diferenciado se meu tricolor tivesse ganhado do Flamengo hoje, mas faz parte do futebol, ganhando e perdendo, continuamos torcendo e pregando da mensagem da palavra de Deus. Amém. Espero vocês nos próximos vídeos. Valeu. Tchau, gente. É nóis. Salve, salve, geral. Top 10. Da hora.